Na quarta-feira passada nós vimos porque o nascimento de Jesus ele é tão importante para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Nós vimos que Jesus é chamado Filho unigênito de Deus e aprendemos também que Jesus ele foi concebido por obra do Espírito Santo para que cumprisse o plano da redenção da sua igreja, do seu povo, a salvação de cada um daqueles que ele amou com um amor incondicional. Vimos que Jesus, sendo o eterno Filho de Deus, ele se fez homem e o milagre da encarnação do Verbo nos é ensinado na Bíblia e nos mostra que nós confessamos algo especial e importante quando dizemos, assim como no credo apostólico, que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, nascendo da Virgem Maria. Nós vimos que, quando confessamos esta verdade, nós estamos afirmando o que a Bíblia diz, que o eterno Filho de Deus, o qual é e permanece Deus verdadeiro e eterno, tomou sobre si também a verdadeira natureza humana. Ele nasceu de carne e de sangue, mas de uma maneira milagrosa, miraculosa, porque o que foi gerado no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo. E ele fez isso para que cumprisse todo um plano e um propósito estabelecido por Deus. Deus havia dito no passado que enviaria na plenitude dos tempos aquele que nasceria e que seria semente da mulher para esmagar a descendência da serpente, para esmagar a cabeça da serpente. E nós percebemos então como na história Deus preparou um povo, uma linhagem real, porque o Rei dos Reis ele deveria também ter esta ligação com aqueles que fizeram parte de todo um momento histórico de salvação, preparativo para que o Messias prometido ele pisasse o nosso chão. Por isso que a Bíblia nos diz que quando Jesus se fez homem, ele se tornou a verdadeira semente de Davi. E fazendo isto, Jesus se tornou semelhante a nós, os seus irmãos, porém sem pecado. O que nós vamos ver hoje, o que nós vamos continuar a ver hoje, é que quando nós recebemos a Cristo e cremos que Ele fez tudo isso para a salvação de seu povo, não é apenas um conto, uma história que é irreal, que não é verdadeira. Quando nós confessamos esta verdade, nós recebemos pela fé os benefícios, os presentes, os dons, os tesouros celestiais que são enviados ou derramados pelo nosso Senhor Deus. A pergunta de hoje, no Catecismo de Heidelberg, é a pergunta de número 36. Percebam como ela é importante também para nós. Diz assim: que benefício você recebe de Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Qual é o benefício que eu e vocês, que nós recebemos por Jesus Cristo ter sido concebido por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e ter nascido sem pecado, ele não ter pecado em momento algum? A resposta: o benefício é, Jesus é o nosso mediador, ele é o nosso mediador, e com a sua inocência e perfeita santidade, Jesus cobre aos olhos de Deus o meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Vamos trabalhar melhor esta doutrina, analisando o que a Bíblia nos diz. Primeira verdade bíblica aqui destacada é que Jesus é o nosso mediador, ele é o meu mediador. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo de número 5. Notamos que o capítulo 2 de 1 Timóteo traz uma instrução apostólica. Paulo está orientando um pastor jovem, pastor na cidade de Éfeso, chamado Timóteo, para que ele orasse, para que ele intercedesse por toda a classe de homens, porque dentre as diversas classes
ou situações onde os homens estão, Deus ali tem a sua ovelha. Por isso que o Evangelho não faz distinção entre pobres e ricos, entre reis e vassalos, entre governantes e governados. Porque espalhados pela terra, Deus tem as suas ovelhas. Então, a exortação é que, de maneira indistinta, o pastor Timóteo orasse por todos os homens, orasse por aqueles que receberam do Senhor autoridade para governar. Aqui ele destaca os reis, versículo de número 2, por exemplo. No final do versículo de número 1, todos os homens, como falamos. E ele diz que é desejo de Deus, versículos 3 e 4, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja, versículo 4, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus não tem prazer com a morte do ímpio, ou que o ímpio pereça e morra. E é propósito dele que o Evangelho seja pregado para todos os homens, porque dentre estes homens ele tem as suas ovelhas que ouvirão a voz de Jesus Cristo e virão até ele. Agora, notem como ele vai ligar este desejo do Senhor pela salvação de seu povo com o mediador que é necessário para a nossa salvação. Versículo 5, vamos ler. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, qual o benefício que eu recebo de Cristo por ele ter sido concebido e nascido sem pecado? O benefício, o primeiro deles, é que ele é o meu mediador, o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode novamente nos conduzir a Deus e quebrar aquela situação de escravidão do pecado e de inimizade contra o Senhor. Percebam que o apóstolo Paulo, ele diz que há um só Deus, versículo 5, e um só mediador entre Deus e os homens. Este mediador é Cristo Jesus. Percebam os seus títulos aqui apresentados, o seu título e seu nome. Ele é o Cristo, o escolhido de Deus para esta missão gloriosa. Ele é Jesus, ou seja, o Salvador de seu povo. E há também aqui uma informação, irmãos, que nos faz entender o benefício que nós recebemos em Cristo. Cristo Jesus, homem. Ele precisou encarnar para que sem pecado ele então cobrisse os olhos do Pai dos nossos pecados. É a ideia de aplacar a ira de Deus com o seu sangue. É a ideia de sermos, ou em Cristo experimentarmos a bênção gloriosa da justificação. Justificados, pois, temos paz com Deus por intermédio, pela mediação de Jesus Cristo. Então, pela justiça de Cristo que foi creditada a mim, Deus olha para mim, pecador, indigno, concebido em pecado, mas vê a Cristo. Já pararam para pensar nisso? Você já parou para meditar e refletir na importância que devemos dar e como esta doutrina deve nos levar à devoção, ao serviço, ao amor, até mesmo a darmos a nossa própria vida por Jesus Cristo? Continuamos pecadores, sabemos quem nós somos. Se a nossa mente aqui fosse publicada para todos, e todos soubessem o que nós já pensamos durante o dia, o que fizemos durante o dia ou deixamos de fazer, ficaríamos profundamente envergonhados por sabermos que somos pessoas de fé, homens e mulheres que temem a Deus, mas que continuam lutando contra os seus pecados. A pergunta é esta, irmãos:
Por que Deus não nos fulmina assim como Nadab e Abiú? Por que Deus não nos retira da sua presença, mas continua a nos receber, a nos aceitar e a aspirar, a sentir como um aroma suave a nossa devoção? Porque quando ele olha para a lã, um verme pecador, ele não vê a sua sujeira, ele olha para a lã e ele vê a Jesus Cristo. É o mediador entre Deus e os homens, o qual a si mesmo, versículo 6, se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Muitos confundem esta passagem, que está falando sobre a livre oferta do Evangelho, com a ideia de uma salvação universal. Seria algo incoerente acreditarmos então que Paulo estaria negando o que Cristo falou, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, que haverá um lugar de choro e ranger de dentes para os que rejeitarem a Cristo, que no dia do juízo ele fará separação entre suas ovelhas e os bodes. Então, o sacrifício de Cristo seria inútil se ele mesmo tivesse vindo para salvar a todos e não conseguisse salvar a todos. Por isso que a Bíblia precisa ser estudada à luz de seu contexto mais próximo e o contexto de toda a Escritura. Quando nós entendemos o início do capítulo 2, nós vamos perceber que o apóstolo está dizendo é que Cristo, ele se deu em resgate por todos, apontando para o que Paulo estava dizendo mais adiante: reis e homens, ovelhas espalhadas indistintamente em todas as classes, em todos os lugares. Por isso que a oferta do Evangelho, que nos diz que nós devemos pregar a Cristo, deve ser para a pessoa mais humilde e também para a pessoa mais rica que estiver diante de nós. Muitas vezes a igreja, ou ela se volta e prega o Evangelho somente para os pobres e se esquece dos ricos, ou então se dedica muito às classes mais altas e se esquece dos oprimidos, daqueles que vivem à margem da sociedade. Não, é trabalho urgente da igreja testemunhar o Evangelho onde quer que esteja, falar sobre o Cristo maravilhoso, o Salvador que veio ao mundo e que se fez o mediador entre Deus e os homens, o único e verdadeiro mediador. Agora vamos para Hebreus capítulo 9 e continuemos a nossa observação. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 13 a 15. A ideia de mediação, ou da mediação de Cristo, da função mediatória de Cristo, ela está intimamente ligada ao seu papel como nosso sumo e perfeito sacerdote. Em Hebreus 9, dos versículos de 13 a 15, nós vamos encontrar uma explicação maravilhosa. Eu lerei os versículos 11 e 12 para entendermos o contexto, e aí depois os irmãos começam comigo, lendo juntos comigo do versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não veio por mãos, quer dizer, não desta criação, aponta para a sua eternidade. Então Cristo, ele já existia, ele sempre existiu, ele é o unigênito Filho de Deus. Não, versículo 12, por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, o sacrifício de Cristo foi único, perfeito, completo, uma vez só. O Santo dos Santos era aquele lugar que anualmente o sumo sacerdote, somente ele poderia entrar
o principal dos sacerdotes. Antes ele deveria fazer sacrifício e penitência pelos seus próprios pecados, para depois entrar no Santo dos Santos e oferecer a expiação ou sacrifício pelo povo. Observem que a Bíblia diz que Cristo ele entra no Santo dos Santos, mas ele não precisou voltar todo ano. Ele fez isso de uma vez por todas, derramando o seu próprio sangue, e obteve então para nós a redenção, a libertação da escravidão, do pecado e das trevas. Agora versículos de 13 em diante até o 15, vamos ler, irmãos. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ele é chamado de o mediador da nova aliança. Todo o sacerdócio se aplicava nele. Tudo aquilo que os sacerdotes fizeram, e não foi ineficaz, porém imperfeito e por isso anualmente repetido, se cumpre de maneira perfeita em Jesus Cristo. Por isso que o crente, quando ele participa da Eucaristia, quando ele participa da Santa Ceia do Senhor, um sacramento instituído por Cristo, que nós vamos celebrar próximo domingo, nós não temos a consciência, nós não fugimos da verdade bíblica que diz que Cristo, ele já foi o nosso sacrifício, ou que ele já deu a sua vida por nós e perfeitamente nos purificou de todo o pecado. A Santa Ceia então se torna uma celebração, se torna um momento em que lembramos o que Cristo fez por nós. E quando pela fé nós recebemos este sacramento, comemos o pão, bebemos o vinho, nós sabemos que eles permanecem sendo símbolos. Mas por que nos alimentam? Nos alimentam pela fé, porque me fazem lembrar do que Jesus Cristo fez por mim. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, a nova aliança já foi celebrada em Cristo. O texto é muito claro. Se no passado havia purificação dos pecados e santificação do povo, porque os sacerdotes realizavam sacrifícios em obediência à lei de Deus, versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele é o nosso mediador. Por isso mesmo, ele, Jesus Cristo, intervindo como mediador da nova aliança, ele realizou a obra da nossa redenção. A Escritura nos diz que ele mesmo nos deu e nos entregou uma herança eterna, nos presenteou como herança eterna. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, vejam que benefício nós temos. Percebam como Cristo é tão precioso para nós. E nós não podemos esquecer jamais disso. Se ele não tivesse encarnado, seria impossível cumprir a obra da nossa salvação. Se ele não tivesse ido até a cruz, seria impossível que alcançássemos então o verdadeiro perdão divino, porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita, e foi satisfeita em Cristo, quando ele se entregou por nós, deu a sua vida por nós. Nós temos ainda algumas passagens bíblicas, eu irei resumi-las para concluirmos, focando agora no segundo momento, na segunda parte do assunto, que diz que Jesus Cristo, sendo nosso mediador, com a sua inocência e perfeita santidade, cobre aos olhos de Deus o meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Vamos para Romanos 8, versículos 3 e 4. Romanos 8, versos 3
e 4. Passagem conhecida de todos nós. Ela começa dizendo, o apóstolo Paulo aplicando tudo aquilo que ele já havia dito anteriormente. Romanos 8, dos versículos 3 e 4, ele começa dizendo assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí os versículos 3 e 4 de Romanos 8, o que é que nós encontramos? Vamos ler? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo destaca aqui que a lei, ela estava enferma pela carne, no sentido de que o homem caído, ainda que em obediência à lei do Senhor, ainda que fazendo tudo o que Deus exigia dele, permanecia ainda necessitando de um mediador superior. Na realidade, tudo aquilo era feito na expectativa de que esse mediador um dia viesse, de que esse servo sofredor, sendo o braço do Senhor, ele pudesse então substituir a cada um daqueles que formavam o seu povo. E o Senhor diz em sua palavra que Deus então, ele envia o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Não devemos entender aqui que Cristo ele pecou, mas que ele assume a nossa natureza. E no tocante ao pecado, ele experimentou toda a situação vivida pelo homem, porque ele assumiu a nossa natureza, foi tentado, nos ensina a Escritura, em todas as coisas, e o seu sofrimento foi tão grande, sabendo do que ele deveria experimentar, que a Escritura mesmo relata que ele chega a gotejar suor com sangue, ou seja, ele goteja, ele sua sangue, dado o seu sofrimento, quando ele já estava prestes a ser o nosso sacrifício. Então, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, Cristo Jesus, com a sua inocência e perfeita santidade, ele deu a sua vida por nós. O apóstolo Paulo, ele destaca isto, mostrando que este foi o objetivo da obra salvadora do nosso Redentor. Comparando esta passagem com 2 Coríntios 5, 21, está bem pertinho aí. Vejam o que nós também aprendemos, o que também nós encontramos. Apenas para destacar que a expressão carne pecaminosa não aponta de maneira nenhuma para aquela ideia de que Jesus, ele como homem comum, ele também pecou. Não, Jesus jamais pecou, a Escritura é clara. Mas o que descreve esta expressão, e também 2 Coríntios 5, 21, é que Jesus Cristo, ele inocente e perfeitamente santo, quando se fez homem, ele assume o meu lugar e o lugar de cada um dos irmãos. Ele dá a sua vida para nos resgatar. Versículo 21, vamos ler. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos substituiu. Ele jamais pecou, inocente e perfeito. O nosso Senhor sempre foi, mas nos substitui. E aquela imagem que nós percebemos quando Pilatos ele apresenta Jesus e Barrabás, ela não somente marca um evento da história de vida de Jesus, mas aquele momento mostra claramente a substituição que acontece entre um homem criminoso aos olhos do Império Romano, alguém que promovia a desordem, a insurreição e que deveria receber a morte, Barrabás,
E Cristo, que Pilatos diz: o que é que vocês querem com ele? Eu não encontro nele mal nenhum. O que foi que ele fez? Em outras palavras, ele só fez o bem e vocês preferem que ele seja morto e que Barrabás seja solto. A ideia de substituição, de que Jesus, aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, quando o Senhor mesmo ofereceu o seu Filho como nosso sacrifício, para que nele, percebam a substituição, fôssemos feitos justiça de Deus. Recebemos, irmãos, a justiça de Cristo, enquanto ele carregou até a cruz do Calvário e experimentou todo o peso da ira de Deus que nós merecíamos. O inferno ele experimentou em toda a sua agonia e dor, para que nós pudéssemos então alcançar e receber dele a promessa que Mateus 25 nos apresenta de uma maneira tão bonita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. É a justiça de Deus que foi então satisfeita em Cristo, e ele, perfeitamente satisfazendo esta justiça, nos deu como um presente. Nós não temos o que reclamar. Na realidade, nós só temos que agradecer. Nós não temos motivo para murmurar, porque se nós estudamos a Bíblia, lemos um salmo como acabamos de ver, o Salmo 49, e sabemos que nada que é ajuntado aqui garante para um homem um lugar na eternidade. Nada que os homens guardam aqui ficará para si mesmo ou para a eternidade. Mas Cristo Jesus nos deu um tesouro e uma habitação celestial. Nós devemos, irmãos, meditar todas as vezes que pensarmos ou passar por nossa cabeça o pecado da murmuração ou da reclamação. Nós não temos o que reclamar. Finalmente, irmãos, eu quero apresentar uma última passagem para lermos juntos, que é a de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Uma passagem também marcante na Escritura Sagrada, porque ela mostra que nós realmente não temos motivos para reclamar, porque fomos resgatados de uma maneira graciosa por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro, versículos 18 e 19, nos faz lembrar que Jesus Cristo morreu por mim, que fui concebido e nascido em pecado. Ele que sempre foi puro e santo, mas cheio de amor e graça, veio ao mundo para salvar o seu povo de seus próprios pecados. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, vamos ler. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aí, quando continuamos a leitura, diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, no tempo certo, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu e vocês, aqueles que creem em Jesus Cristo, foram resgatados não pela herança de nossos pais. Não alcançaremos um lugar no céu por qualquer obra boa realizada neste mundo. Muitos morrem, e quando morrem, a Escritura diz, seguem para o juízo. Suas homenagens permanecem aqui, obras que fizeram e tudo que construíram. Nada disso tem valor se eu não partir desta vida para a eternidade com Cristo, porque somente o mediador da aliança
pôde resgatar o seu povo pelo seu precioso sangue. Não foi com ouro ou prata que ele fez isso, mas com um sangue precioso, semelhante ao de um cordeiro perfeito, sem defeito e sem mácula. Este é o nosso maravilhoso Salvador. Por isso que Jesus, irmãos, ele deve ser o foco da nossa mensagem, da nossa fé, da nossa vida. Ele é o centro para tudo. Todas as áreas da vida pertencem a Cristo. Deus, o nosso Pai, concedeu todas as coisas a Ele. Por isso que um antigo pensador calvinista, foi um grande líder em seu país, foi pastor, depois ele se tornou primeiro-ministro, eu me refiro a Abraham Kuyper. Ele certa vez disse o seguinte: não há nada nesse mundo, da planta do pé ao mais extenso universo, não há nada nesse mundo que Cristo não diga: é meu, me pertence, eu sou o Senhor de tudo. Então, nosso Senhor é tão maravilhoso que se assemelhou a nós, tornando-se o nosso Salvador, o nosso mediador, e nos dando então esta vida nova, esta vida alegre, esta vida vitoriosa, cheia de lutas, repleta de desafios, com muitas tristezas, mas nada disso, irmão, se compara à glória que Ele tem preparado para nós. Que o Senhor nos abençoe e que o nosso coração seja confortado todas as vezes que estudarmos a Bíblia e percebermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é forte e poderoso. A Bíblia o descreve como o Rei de toda a terra, o Senhor do cosmos, e também descreve como que de maneira amorosa, como que de maneira condescendente, Ele teve compaixão de nós, a ponto de descer ao mundo, se tornar criatura, sendo Ele o Criador, para poder nos dar uma viva esperança, um novo céu e uma nova terra. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos o privilégio que nos dás de juntos estudarmos a palavra e nesse estudo, orientados pelo Teu Espírito, encontrarmos as passagens bíblicas que fundamentam a nossa fé, que fortalecem a nossa alma, o nosso espírito, e nos mostram os benefícios que temos em Cristo, por Ele ter sido concebido e nascido sem pecado. Sendo o perfeito Filho de Deus, tomado a forma humana, assumido a nossa natureza, experimentado toda a prova e tentação, mas vencido todas elas, chegado até a cruz, e como um cordeiro mudo, puro, sem mancha ou sujeira, dar a sua vida por resgate de muitos. Nós louvamos ao Senhor, porque sabemos que a cruz, que o juízo e a condenação era o que merecíamos, mas o Senhor nos amou com grande amor, enviando a Jesus Cristo, para que crendo nele não perecêssemos, mas recebêssemos dele a vida eterna. Ajuda-nos, ó Senhor, a enxergarmos sempre esta verdade espiritual, clara, objetiva, que alegra a nossa alma todas as vezes que nos entristecermos com este mundo mau e pensarmos, ainda que por um momento, se vale a pena realmente prosseguir no caminho da fé. Que tais ideias, ó Senhor, jamais dominem a nossa mente, mas que possamos lutar com a palavra, olhando sempre para Cristo e não nos esquecendo que Ele, somente Ele, é o autor e consumador da fé que temos presente do Senhor. Que temos um tesouro celestial, promessas e bênçãos que este mundo não pode nos dar. E por isso, ó Senhor,
temos a consciência de que estamos firmes na rocha eterna, que é Cristo Jesus. É no nome dele que oramos e pedimos a tua bênção sobre o teu povo, a luz e o esclarecimento para aqueles que estão recebendo o Evangelho, que estão conhecendo mais a Cristo, para que creiam arrependidos de seus pecados somente nele e crendo nele, sejam salvos. Em nome de Jesus oramos. Amém.